Estamos começando a nossa terceira aula da jornada da leitura e da escrita fluente para crianças do 1º ao 5º ano. E eu quero saber como é que vocês estão. Vocês já estão animadas? Já aplicaram as atividades que a gente viu aqui esses dias com seus filhos? Depois vocês me contem, porque eu quero saber como é que está o processo aí na sua casa, porque eu gosto de saber de tudo, tá bom? Na nossa primeira aula, você viu como fazer o diagnóstico do seu filho e como conseguir identificar as lacunas relacionadas à leitura que ele possa ter. Na nossa aula 2, nós vimos a importância da escrita, como ela expande a percepção do seu filho e como que você pode exercitar tudo isso com ele. E eu estou muito feliz com os comentários e os feedbacks que eu estou recebendo de muitas de vocês sobre a jornada. Eu fico muito feliz mesmo porque esse é o meu propósito aqui, é ajudar cada vez mais mães e os seus filhos no processo de fluência na leitura e na escrita e interpretação. E é isso que a gente busca aqui. E hoje nós chegamos à nossa aula 3, onde eu vou abordar justamente a interpretação. Gente, agora olha só, fala a verdade. Sexta-feira, um pouco mais de 8 horas da manhã, um monte de gente já no ritmo de final de semana, no ritmo de sextou, e vocês estão aqui comigo. Estão aqui estudando, aprendendo, se esforçando para proporcionar o melhor para os seus filhos. Isso mostra o seu comprometimento e você não está para brincadeira, que você de fato leva a sério a educação dos seus filhos e está indo atrás do conhecimento que você precisa para começar a garantir o futuro dele desde já. Pode parecer exagero. Às vezes você deve estar pensando assim, nossa Priscila, mas garantir o futuro do meu filho, ele só tem 7 anos, 10 anos, 11 anos, ainda é muito cedo. Nada que acontecer agora tem relação sobre como será o futuro dele. Tem muito tempo para consertar ainda. Olha só, pensar assim é tão arriscado que você não tem noção. Tudo que acontece no desenvolvimento cognitivo e escolar do seu filho hoje, mesmo que ele tenha 6 anos, vai interferir muito em como vai ser a vida escolar e a vida profissional dele. E isso acontece por inúmeros motivos. Primeiro, só quando a criança aprende a ler bem que ela vai desenvolver a escrita correta. E quando ela está lendo e escrevendo razoavelmente bem, que ela começa a desenvolver melhor a capacidade de interpretação daquilo que lê. Se ela não lê bem, não escreve corretamente, não consegue interpretar, me fala aqui como que essa criança vai conseguir aprender coisas novas. Como que ela vai acompanhar a professora na matéria? Ou como ela vai conseguir estudar direitinho em casa? Como que ela vai ter curiosidade e gosto de começar a mexer nos livros? Essa criança vai, com absoluta certeza, ter notas ruins na escola e entrar em um ritmo mais lento e limitado no desenvolvimento intelectual. E aí vem o segundo ponto. Uma criança que desde cedinho tem dificuldade na escola, tem um rendimento limitado, tira notas mais ou menos, essa criança tem muito mais chance de seguir da mesma forma para o resto da vida. Ela tem uma tendência muito maior de ter um rendimento mediano, básico, do que a criança que desde cedo aprendeu a ler e escrever na hora certa, que lia com fluência, que aprendeu a escrever certinho, que teve acesso a mais conhecimentos e é óbvio que tirava boas notas. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma. Se o seu filho está acostumado a tirar nota 9, 10, aí ir bem nos conteúdos, quando ele tira um 7, ele percebe que ele foi mal, podia ter ido melhor, ele enxerga que ele pode melhorar e aí ele corre atrás disso. Agora imagine só uma criança que sempre tira 5, 6, quando ele tira um 7,5, tira 7, puxa, ele já está acostumado com isso, ele já acha que está bom. Ele se acostuma a ficar nesse mínimo necessário. Ele sequer sabe por onde começar para conseguir tirar uma nota melhor, porque isso não está dentro do horizonte da consciência dele. Você entende como é que isso é sério e importante? E eu fico muito brava, eu fico indignada quando vem esse pessoal do cada criança tem seu tempo. Cada
mês de atraso, cada semana que passa sem que a criança consiga avançar, vai abrindo lacuna cada vez maior, ao ponto de talvez nunca mais ser fechada. E as raízes de ser um aluno mediano ou abaixo da média vão se tornando cada vez mais firmes e profundas no coraçãozinho da criança, ao ponto dela replicar esse padrão, um padrão durante toda a vida escolar e durante toda a sua vida. Ela vai passar mais de uma década fazendo o mínimo necessário, sempre menos que o básico. Se conseguir ir para uma faculdade, por exemplo, ela vai ter que ir para qualquer uma faculdade, ou essas faculdades que são mais ruinzinhas, ela vai ter que aceitar o que dá, porque provavelmente ela vai ter dificuldade para conseguir fazer aquele curso que ela quer devido a não conseguir alcançar as notas necessárias. E provavelmente essa criança ou essa pessoa vai passar aí os 4 anos da faculdade no mínimo fazendo o mínimo necessário, porque isso é um padrão na vida dela. E ela vai levar isso para o resto da vida. Isso significa uma vida sem muitas conquistas, com muitas dificuldades e com infinitas limitações. Sabe, todas essas dificuldades que talvez você tenha passado, talvez você não tenha tido oportunidades e que você não quer de jeito nenhum que o seu filho passe. Pois é, por não desenvolver a capacidade de ler, escrever e interpretar corretamente no momento certo, ele tem mais chances de viver essas mesmas dificuldades. Isso porque depois que desenvolveu esse padrão, é muito difícil mudar. Se o seu filho se acostuma a ser um aluno abaixo da média, que não tira notas boas, é assim que ele vai passar a se ver. E ele vai achar isso completamente natural. É aquela história do 60 é 100. Então, já que você passou na média, tá ótimo. Só passar tá bom, né? E mudar isso é muito difícil mesmo. É possível? É claro que é possível, mas é difícil. Por isso que o momento para você conseguir agir, para proporcionar o melhor para o seu filho é agora. Quando ele está novinho, com 6, 7, 8, 9, 10, até 12 anos, 13 anos, esse é o melhor momento. Quanto mais cedo, dentro dessa faixa etária, ele aprender a ler, escrever e interpretar corretamente, melhor vai ser para a vida escolar e para o futuro dele. Lembre-se que é por isso que essa fase do estudo se chama fundamental, porque ela é o fundamento. É exatamente nessa fase que o seu filho vai ter todo o alicerce necessário que o sustentará ao longo da vida acadêmica. E isso tudo já está dentro do nosso tema da aula de hoje. O tema de hoje é mais focado na interpretação. E como interpretar textos corretamente faz com que o seu filho interprete melhor o mundo que está à sua volta. É claro que dentro dessa aula eu vou te mostrar exercícios práticos para você também conseguir aplicar com seu filho e fazer com que ele consiga desenvolver essa capacidade de leitura, de escrita e interpretação de uma forma muito mais rápida. E quando eu falo de interpretação, você pode pensar naquelas provas de interpretação de texto da época da escola, de concursos públicos. E falando em concurso público, só uma curiosidade aqui. Você sabia que eu tenho caso de mães, de alunas minhas que estudaram pelo mesmo material que usava com os filhos e elas foram aprovadas em concurso público? Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, meu Deus, gente, o que é isso, né? Como é que pode? Esse não era o objetivo final, mas para você ver como o conteúdo é o mesmo e a forma de ensinar faz muita diferença. Isso só comprova a qualidade dos materiais que a gente desenvolve aqui para as crianças. O seu filho, ele tem potencial para aprender. Ele tem potencial de conseguir fazer as coisas que talvez você ache que ainda é cedo para ele. Aí o que acontece? Você não estimula, a escola também não estimula e o potencial da criança vai ficando desperdiçado. Então, quando se fala em interpretação, não é só a interpretação de texto padrão, não. É também, né? Mas não é só isso. Interpretar bem significa entender o que as outras pessoas querem dizer. Significa entender ordens, entender melhor quem está falando. Significa se comunicar melhor. Significa entender com mais clareza os diálogos e a comunicação humana, que é cheia de sutilezas e ironias.
É aquele caso da pessoa que está discutindo com outra e fala assim, não, não foi isso que eu quis dizer, você me entendeu mal. Olha só, quer ver uma coisa? Você já viu aquelas pessoas na internet batendo boca, brigando, aquele monte de comentários, né, que rapidinho eles começam já a brigar, né, partir para ofensa? Pois é, você pode reparar que ninguém ali está entendendo direito o que o outro lado está falando. Fica uma interpretação superficial e por causa de uma divergência de posicionamento já vira logo aquela confusão. E tudo por quê? Não leem direito, não escrevem com clareza e, acima de tudo, não sabem interpretar o que estão lendo. A vida é muito mais difícil, mais sinuosa, com mais obstáculos para quem não consegue ler, escrever e interpretar. Ajudar o seu filho hoje precisa ser a prioridade entre todas as prioridades que você tem. Se você sair dessa jornada convencida disso, eu já me dou por satisfeita. As atividades, elas são extremamente importantes. É claro que tudo começa por uma clareza. E se você entender que é muito importante ajudar o seu filho enquanto ele está pequeno, você vai ver o grande avanço, porque a ação, ela vem seguida de uma clareza. Mas primeiro, você precisa estar convencida para você conseguir tomar uma iniciativa e agir. O método Lei é justamente para quem já decidiu agir pelo filho e não quer ficar esperando de braços cruzados. É o método que eu construí para que toda criança alcance a fluência em leitura e escrita usando 30 minutinhos por dia. E depois de 30 dias, os resultados serão surpreendentes. 30 minutos por dia durante 30 dias. É um investimento de tempo muito pequeno pelo tamanho do benefício gerado para o seu filho e para você também. Através do método Lei, você vai realizar algumas coisas que você sempre quis para o seu filho, para a sua família, mas que você ainda não sabia bem o que fazer para chegar lá. Você vai dar a melhor educação em termos de leitura, de escrita para ele. Você vai dar uma formação que você talvez não teve e você vai evitar que ele passe pelas mesmas dificuldades que talvez você ou o pai já passaram. Em pouco tempo, seu filho estará dominando completamente os 3 pilares do método, que é ler, escrever e interpretar. E isso vai refletir diretamente no rendimento escolar dele. As notas vão ficar melhores rapidamente. Depois você me conta se não foi isso que aconteceu. E sabe o que é o máximo de tudo isso? A forma como o método Lei é executado proporciona a aproximação entre mãe e filho. Você vai estar mais perto dele, vai começar a perceber aspectos que você não tinha notado ainda sobre o seu filho. Você vai acompanhar de perto a evolução dele e isso definitivamente não tem preço. E aproveita, tá? Porque dura pouco tempo. 30 minutinhos por dia faz milagre. Rapidinho ele vai conseguir fazer sozinho. Ele vai começar a fazer as atividades mesmo sem ter você por perto. E aí você vai se encher de orgulho, porque quando você se der conta, o seu filho ou a sua filha já vai estar sentadinho no local de estudo, lendo, escrevendo, fazendo toda a atividade sem precisar de ajuda. E ai, gente, sério, eu me lembro quando a minha ficha caiu para isso. É uma etapa vencida, sabe? Você vê seu filho, a sua filha que ganhou essa autonomia e deixou um pouquinho mais de ser criança, né? Nossa, como passa rápido, como eles crescem rápido. Mas enfim, essa é a vida. Eles vão crescer mesmo. E cabe a gente a dar o que tiver no nosso alcance para que eles cresçam preparados para o mundo. Toda essa transformação tem que ser muito celebrada, porque ela é para o bem dos nossos filhos. É uma mudança positiva, muito positiva para o seu filho, porque é uma mudança que vai deixar todos esses problemas, essas dificuldades para trás. Mas que problema, Priscila? E são muitos, tá? Eu não conheço exatamente o seu filho, mas eu tenho certeza que vários desses problemas estão na realidade de vocês. Quer ver? Ele não sabe ler ainda. Se sabe, faz aquela leitura silabando, travando, não consegue ler de uma forma fluida, troca ou omite letras na hora de escrever.
não consegue entender aquilo que está lendo, ele está atrasado em relação à turma, ou ele não consegue tirar boas notas nas matérias da escola, ele não consegue se concentrar, ele tem dificuldade para aprender novas matérias, coisas novas, e a autoestima dele está bem baixa, porque ele já percebeu que ele está ficando para trás. Ele talvez neste momento se autorrotula como alguém que não consegue aprender, que não consegue tirar boas notas ou até mesmo que tem dificuldade. Quantos desses itens você conseguiu identificar que estão presentes aí na realidade do seu filho ou da sua família? Eu tenho certeza que algum deles. Porque esse problema do atraso na leitura é realmente um problema no país todo e não é uma novidade para ninguém. Quem atua nessa área há mais tempo sabe bem como é que é a realidade. E nada é feito a nível de sistema de ensino, porque não existe interesse político em melhorar a educação. Quanto mais ineficaz estiver, melhor vai ser para o governo. A única saída que o seu filho tem é você. Não resolver isso, não dar uma educação de verdade para ele, é privá-lo de todas as oportunidades que ele poderia ter. É privá-lo de mais conhecimento, é privá-lo de uma vida escolar e profissional bem-sucedida. Salvar o seu filho desse cenário, eu te garanto, é mais simples do que você pensa. Mas é preciso agir agora, enquanto ele ainda está novo. Talvez você esteja imaginando que terá que fazer várias atividades com seu filho durante horas e horas por dia. Ou se você já faz alguma coisa com seu filho, você está com medo de ter que fazer mais. Eu sei que esse é o seu medo. Só que não tem nada disso. Nada disso. Como eu te disse antes, o que você vai fazer com seu filho usando o método lei leva apenas 30 minutinhos por dia. Só 30 minutinhos. 30 minutinhos para ele ter fluência na leitura, para ele escrever bem e para ele conseguir interpretar aquilo que ele está lendo corretamente. Essa é a base de tudo. Sem esses 3 aspectos, não adianta tentar avançar. Se existe alguma lacuna em leitura, escrita e interpretação ainda, para tudo que vocês estiverem fazendo e foca em resolver isso. Sem essa base sólida, não adianta seguir. É como tentar dar um passo maior que as pernas. Não vai funcionar. Vai dar errado. Ler, escrever e interpretar. Essa é a base que nós vamos construir agora e que vai permitir os voos mais altos ali na frente. Vamos agora para a nossa atividade prática e eu vou te mostrar como que você vai conseguir trabalhar todas essas habilidades que são tão fundamentais. Agora, na nossa aula prática, eu quero te mostrar o material que já está disponível para você no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, essa é a sua chance. Clica aqui nos comentários, tem um link fixado, vai lá, entra no grupo do WhatsApp, porque essa atividade aqui vai ser excelente para você aplicar com o seu filho. Eu vou te mostrar aqui como que você vai utilizar, porque uma criança que interpreta bem, ela interpreta melhor o mundo ao seu redor. E você já percebeu ao longo dessas 3 aulas, ao longo de todo o conteúdo que eu te dei aqui nessas aulas, todo o conteúdo que foi mostrado aqui nessas aulas, que se o seu filho não consegue ler, se o seu filho não tem fluência, se o seu filho tem dificuldade para escrever, consequentemente, ele vai ter dificuldade para compreender e interpretar. E qual que é o problema disso? Seu filho não vai ter dificuldade só na língua portuguesa, não é só o português, é tudo. Todos os conteúdos é dificuldade para a vida, porque ele sempre vai depender da opinião do outro para conseguir decidir se está certo ou errado, se ele concorda ou não, porque literalmente ele não conseguiu desenvolver a habilidade de pensar. Uma criança que lê bem, que escreve bem e que interpreta bem, desenvolve a habilidade de pensar, que é o mais importante, o mais fundamental. Então, vamos lá. Para a gente fechar essa nossa terceira aula prática com chave de ouro, eu vou mostrar aqui uma atividade que eu separei para treino de fluência. Pri, como assim? Não era só para falar sobre interpretação? Pois é.
Mas sem leitura, sem fluência, o seu filho não vai interpretar e você já entendeu que não dá para pular etapas. Ao longo de todas as aulas eu mostrei o quanto é importante respeitar as etapas, o quanto é importante entender a etapa do aprendizado. Antes mesmo de entrar aqui, eu quero te mostrar o seguinte: nós precisamos ter um bom planejamento. E isso aqui é uma habilidade que eu ensino para as minhas alunas. Você pode ter o melhor material, o melhor método. Se você não conseguir desenvolver uma boa rotina, se você não conseguir saber as etapas, até mesmo para o planejamento, você não vai conseguir ter bons resultados. Porque nada é isolado. Nada se trata de pontos isolados. Tudo faz parte de um todo. Então, um bom planejamento, o que você vai precisar? Avaliar. Que é o que eu falei lá na nossa primeira aula. Segundo, diagnosticar. Você faz uma avaliação com a criança. Essa avaliação, ela vai te dar a direção, e aí você consegue ter aí um diagnóstico, aí você consegue identificar as lacunas que essa criança tem, seja para ler, seja para escrever. Aí você vai traçar um plano de estudo específico para esse problema, essa dificuldade que a criança tem, essa lacuna que você conseguiu avaliar, que você conseguiu diagnosticar através da avaliação. Olha só como é incrível entender esse passo a passo. Você vai traçar um plano, trabalhando no ponto específico da lacuna, da dificuldade da criança, que você identificou através desse diagnóstico, que você conseguiu identificar através da avaliação, tá? E aí tem um ponto que é bem importante. Você vai precisar acompanhar e você vai precisar ajustar e você vai precisar avaliar novamente. Então a gente começa um processo com a avaliação e a gente finaliza com a avaliação. Por quê? Porque é exatamente aqui, que eu vou saber. Deu certo? Deu errado? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso... Aí a gente volta aqui, Eu vou fazer um novo diagnóstico, vou identificar se ainda tem lacunas e qual é essa lacuna, vou traçar um novo plano, vou acompanhar, vou ajustar e vou avaliar novamente. E aí a gente vive ali, num ciclo. Por isso que é tão importante isso aqui, acompanhamento. É exatamente isso que eu ofereço para as minhas alunas. Esse acompanhamento. Isso aqui faz toda a diferença. É por isso que você vê tanto resultado. É por isso que você vê tantas famílias sendo transformadas. Por quê? Não é só ensinar a avaliar. Não é só te ensinar a como identificar a lacuna. Não é só traçar um plano. Esse acompanhamento aqui, para que você consiga fazer os ajustes, é fundamental para que a criança consiga avançar. Tá bom? Então, isso aqui, você precisa entender que isso aqui faz parte da vida acadêmica do seu filho. E é dessa forma que você vai conseguir ver o avanço do seu filho. Porque, sim, volto a dizer, é possível ensinar o seu filho a ler em 30 dias. É possível ensinar uma criança a escrever em 30 dias. Se você seguir a ordem do aprendizado e toda essa estrutura. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu desenvolvo essa habilidade da interpretação, da compreensão? Primeiro, para que uma criança consiga interpretar, ela precisa ter fluência. Vamos fazer um esqueminha aqui? Quais são as habilidades que a criança precisa desenvolver para ter fluência? Precisão, velocidade e prosódia. Certo? Essas 3 habilidades. O que é precisão? Conseguir decodificar bem. Velocidade, treino, prosódia, modelagem. A criança aprende a entonação correta da leitura. Tudo isso aqui contribui. Então, uma criança que lê, trocando letras, consegue interpretar? Não. Uma criança que lê com muita precisão, mas ainda lê muito lento, devagar, consegue interpretar? Não. Uma criança que não tem uma boa entonação, uma boa prosódia, vai ser prejudicada em relação à interpretação? Sim, porque o fato de você ler na entonação correta
contribui para que você consiga compreender o contexto que está sendo tratado ali. Então, existem algumas etapas e eu coloquei tudo isso aqui para você, tá? Então, aqui, ó, a leitura em voz alta, que é muito importante, a leitura de palavras do texto, das frases do texto, as leituras acumulativas, e eu vou explicar como que você vai realizar essas atividades aí. Pri, então eu preciso trabalhar primeiro a leitura para depois exigir a compreensão? Sim, a grosso modo é isso mesmo. Só que quando uma criança é pequenininha e você está fazendo uma leitura para ela, uma leitura em voz alta para sua filhinha de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, não importa a idade, você já consegue trabalhar essa questão da compreensão através de uma narração oral. Então, você pode pedir para que a criança te conte o que ela entendeu da história, o que aconteceu com o personagem. Qual que é um ponto fundamental? Quanto menor a criança, mais perguntas específicas em relação àquilo que ela ouviu você precisa fazer, para você ajudar essa criança a ordenar as ideias. Tá bom? À medida que a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo essa habilidade de conseguir organizar sozinha. É por isso que tem pessoas que falam assim, Pri, meu filho consegue entender tudo quando eu estou lendo, mas se ele lê, ele não entende. E por que isso acontece? Porque ele ainda não automatizou essa leitura. É como se quando a criança ela tem acesso a um vocabulário, tá? Quanto mais a criança lê, né? Mais ela tem acesso a um vocabulário. Quanto mais ela tem acesso a esse vocabulário de forma repetitiva, através da exposição, o que acontece? É como se esse vocabulário, essas palavras fossem armazenadas num banco. É como se fosse um banco de palavras que está ali na cabecinha da criança. E toda vez que essa criança se depara com esse mesmo vocabulário, ela consegue ler de uma forma mais natural. Ela lê de uma forma automática. E aí, o que acontece? Como essa criança conseguiu automatizar essa leitura, ela consegue ler de uma forma mais rápida. Isso aqui, ó, ler, não exige dela esforço. Então, decodificar não exige dessa criança esforço. Ou seja, ela deixa de colocar força aqui, porque já está natural, já virou automático, e ela foca agora na compreensão. Entende? Na interpretação. Então, uma criança que põe muita força para decodificar, põe muito esforço, não sobra força para ela conseguir compreender. Por quê? Porque ela gasta toda a energia aqui. Então, a gente precisa automatizar isso aqui para que ela consiga focar na compreensão, tá? Essa é a estrutura. E como que a gente pode trabalhar isso utilizando um texto? Eu disponibilizei para vocês um texto para a gente trabalhar isso. A gente vai trabalhar leitura, nós vamos trabalhar vocabulário, nós vamos trabalhar todas as habilidades que são necessárias, tá? Seguindo a ordem que eu ensinei na aula 1 e na aula 2. Se você não assistiu, ainda dá tempo. Termina de assistir a aula 3, volta lá e assiste a aula 1 e 2, porque essas aulas vão sair do ar. Então, vamos lá. Aqui eu expliquei as etapas para você conseguir treinar fluência com seu filho. Lembrando, eu não começo com palavras se essa criança não tem domínio de alfabeto, não tem domínio de sílabas. Se ela não consegue fazer essa relação de letra e som, tá? Se ela não consegue, você precisa trabalhar isso primeiro para depois chegar aqui. A criança, ela não aprende a ler lendo. Se ela já tiver passado da primeira fase da decodificação, sim. Quanto mais ela lê, melhor ela vai ficando, porque ela vai desenvolvendo a velocidade e essa habilidade. Mas se a criança está com problema na menor unidade sonora, nas sílabas, nos fonemas, isso precisa ser trabalhado antes. Como que eu gosto de fazer? Antes de pedir para a criança ler o texto, eu posso fazer a leitura em voz alta do texto, porque isso a criança ela vai entender a entonação, ela vai aprender por modelo, mas eu posso pedir para que ela leia o vocabulário do texto. Então, eu vou pedir para que ela leia as palavras que estão presentes aqui no texto. Quanto mais eu exponho a criança a essa lista de palavras, mais fácil vai ser para ela conseguir armazenar esse vocabulário naquele banco que eu expliquei para vocês. E aí, quando ela for ler o texto, isso já vai ficar mais automático, isso vai ficar mais fácil. Ela vai se lembrar dessas palavras e ela vai conseguir ler com mais precisão, tá? E com uma velocidade melhor. Então, eu trabalho primeiro o vocabulário do texto,
Depois, eu trabalho as frases que estão presentes aqui no texto e depois vou para o texto, trabalho no texto. E aí eu vou pedir para que a criança leia. Como que eu posso fazer? Pedir para que a criança leia, por exemplo, até o primeiro ponto. Um rato saiu da sua toca e ficou apavorado ao se ver entre as patas de um leão. Ponto. Aí vamos supor que vocês vão fazer uma leitura alternada. Você vai ler até o próximo ponto. E dessa forma, você vai fazendo as correções pontuais. Por exemplo, por incrível que pareça, para que um leão precisaria de um animal tão pequenino, eu preciso que a criança coloque essa entonação. Isso tudo aqui tem a ver com a prosódia. Eu não posso ler, por incrível que pareça, para que um leão precisaria de um animal tão pequenino. Podem crer? Não. Então, a criança errou aqui, você faz ela voltar e corrige, mostra para ela qual é a entonação correta, qual é a entonação que ela deve utilizar, porque tudo isso vai contribuir para a compreensão. Eles estão fazendo uma pergunta. Por que um animal, um leão, precisaria de um ratinho tão pequenininho, né? De um animal tão pequenininho? É uma pergunta que está sendo feita, tá? Isso tudo contribui para que a gente consiga chegar aqui no ponto-alvo, que é a interpretação. Agora que você entendeu formas de treinar a leitura, é claro, gente, que existem várias outras formas para trabalhar a leitura, para trabalhar a escrita, né? Eu estou mostrando aqui pontos específicos. Dentro do nosso método LEI, você vai conseguir ver isso de forma muito mais detalhada, de forma muito mais esmiuçada, tá? O passo a passo, todas as habilidades, todos os pontos. Aqui eu tô te mostrando a base, tá bom? Para você já conseguir aplicar com seu filho. Quando a gente fala de interpretação, quando a gente fala de compreensão da leitura, primeiro ponto já foi trabalhado na aula 1, na aula 2, que é desenvolver a leitura, fazer a criança chegar à fluência, trabalhar esses pontos específicos, trabalhar vocabulário. E o que você pode, como que você pode contribuir para que a criança consiga interpretar melhor? Perguntas. Você precisa fazer perguntas. Essa parte da compreensão da leitura, ela é muito importante. Então, você pode fazer perguntas sobre o conteúdo do texto, para você conseguir avaliar se a criança está conseguindo compreender. Você precisa mostrar para a criança que quanto mais detalhes ela conseguir te passar, melhor vai ser. Outro ponto, você precisa mostrar para a criança essa noção de ordem cronológica. O que aconteceu no início e depois. Então, quanto mais perguntas específicas você fizer, melhor. Quanto mais o seu filho conseguir fornecer respostas precisas, respostas mais detalhadas, isso nos mostra que a compreensão dele foi excelente, foi maravilhosa, tá? Então, por exemplo, são níveis. Então, se a criança consegue dar mais detalhe, a compreensão está perfeita. Se o aluno, por exemplo, ele consegue compreender parte. Se o seu filho, por exemplo, consegue compreender parte da história, mas ele esqueceu de outros detalhes que eram importantes, então essa compreensão precisa ser trabalhada, tá? Então, tudo isso é importante para a gente conseguir entender em que nível o nosso filho se encontra. Não é assim, meu filho não sabe interpretar. Tá, nada, alguma coisa, ele não consegue colocar na ordem dos acontecimentos, ele não consegue te falar os detalhes, ele não consegue colocar isso em palavras, porque da mesma forma que a gente trabalha a leitura e a escrita sempre partindo desse pressuposto do simples para o complexo, a interpretação também. Eu posso treinar a criança a questão da interpretação e da compreensão de forma oral para depois ir para a escrita. Só que aí tem um detalhe. Uma criança que não escreve bem, tá? Uma criança que não escreve bem, uma criança que ainda não automatizou essa questão da escrita, que tem muita dificuldade, que para ali para pensar que letra que eu vou usar, qual que eu vou colocar, como é que escreve isso. Poxa, o foco dela tá aqui, ó. Como eu vou escrever? Como que ela vai conseguir focar na organização e estrutura da frase, na organização dos acontecimentos presentes ali no texto? É por isso que muitas crianças não conseguem produzir textos, não conseguem escrever, porque ela não automatizou esse processo que antecede.
que é a questão da escrita. Percebeu que ao longo das aulas eu falei por etapas? Eu falei primeiro da leitura, eu falei da escrita e agora da interpretação? E como tudo isso está relacionado, um depende do outro, é por isso que, se o seu filho não lê, ele vai ter lacunas em tudo. É por isso que a gente vai ir direto na causa do problema. A falta de habilidade de ler. A gente não vai ficar tratando sintomas. Ele não entende, ele não compreende. Não, ele não lê. Então, nós vamos tratar isso. Tá? Então, aqui a criança precisa escrever. Então, você pode treinar oralmente, ajudando a criança a organizar as ideias. E depois, a gente vai passando para a escrita. Como? Do simples para o complexo. A criança pode escrever uma frase e ela vai desenvolvendo assim de forma gradativa. Aqui eu coloquei algumas perguntas para você já trabalhar aqui essa interpretação. Então, quais são os personagens da história? Você pode fazer oralmente ou a criança pode escrever. O que aconteceu com o rato ao sair da toca? O que o leão fez ao prender o rato? Né? Como o leão foi capturado e como conseguiu se salvar? Perceba que tudo isso aqui vai acontecendo na ordem cronológica da história. E isso é muito importante, porque dessa forma a criança ela vai se organizando e ela vai criando um padrão. E é através de treino, de repetição, de exposição que a criança vai conseguir avançar. Mais um ponto muito importante, principalmente para aquela criança que está com dificuldade, tá? Em qualquer uma dessas habilidades que foram trabalhadas ao longo dessa semana. Revise, reensine e reforce. Esse é o poder dos 3 R's, tá? Revise, reensine e reforce. É isso aqui que os nossos filhos precisam. A criança tem dificuldade, seu filho tem algum tipo de laudo, algum tipo de transtorno, tá? Tudo bem. É possível ensinar o seu filho. Não importa qual laudo que ele tem, não importa se seu filho tem 12 anos, não importa se seu filho tem 11 anos, não importa o quão seu filho esteja atrasado neste exato momento. Com o método certo, aplicando as atividades certas, com esse acompanhamento, você vai conseguir ajudar o seu filho e ele vai conseguir aprender aquilo que é lei. É a nossa lei. Ler, escrever e interpretar. Revisando, reensinando e reforçando sempre. Tudo isso que vocês viram na aula de hoje e durante toda a jornada, essas atividades, o material, a didática, tudo isso é uma pequena amostra do que é o método Lê. O método é apresentado e aplicado integralmente dentro do curso, o seu filho lendo e escrevendo corretamente em 30 dias. É um curso inédito, desenvolvido para ajudar qualquer criança, começando pela base. É o resultado da experiência que eu acumulei ao longo de vários anos e depois de ter mais de 3.000 mães usando os nossos materiais e confiando no nosso trabalho. Um curso que é reconhecido pelo MEC como uma extensão universitária, é certificado pelo Ministério da Educação. Não é um cursinho online que você acaba vendo aí um monte de perfil no Instagram vendendo por aí. É um curso sério, desenvolvido com princípios educacionais validados. Não tem ninguém aqui tirando conteúdo do nada e vendendo para você sem saber se funciona ou não. Eu não trabalho assim. Então, olha só, ao concluir o método Lê, você vai receber um certificado de extensão universitária chancelado pelo Ministério da Educação. E o melhor, o seu filho vai aprender de verdade. Tudo aqui foi pensado para ajudar você, que tem um filho aí entre 6 e 12 anos e quer realmente construir as bases, as 3 bases sólidas com ele. A leitura, a escrita e a interpretação. Tudo isso com atividades bem práticas, objetivas e diretas para você ter um resultado transformador dentro de apenas 30 dias. Impossível alguém que convive com seu filho não notar a diferença que vai fazer na vida dele. É uma solução completa com material didático, aulas em vídeo, uma didática facilitada, acompanhamento e suporte à sua disposição. Você terá acesso a todo o conteúdo durante 1 ano para continuar usando com seu filho. E se você tiver 2 ou mais filhos, você vai poder utilizar com todos, porque você vai ter acesso a um material em PDF, além de todas as aulas. E se você tiver 2 ou mais filhos, você vai poder utilizar com todos, porque você vai receber o material, o nosso mapa em PDF, além de todas as aulas. Isso aqui é de uma riqueza inexplicável para toda e qualquer criança.
Todo o conteúdo, o método, ele foi dividido em 14 módulos. Tem módulos só falando sobre a identificação das lacunas e avaliação para você conseguir fazer um diagnóstico do seu filho e saber exatamente o que você precisa focar para ele conseguir desenvolver as capacidades de uma forma muito mais rápida. Tem módulo sobre planejamento, como organizar o estudo, sobre a ortografia escrita, sobre leitura, sobre interpretação, como desenvolver a concentração e atenção do seu filho, como estimular a memória. Tudo isso com aulas práticas, explicando direitinho, tintim por tintim, como você vai conseguir utilizar o material com o seu filho. É um programa completo, realmente, e o principal, você vai ter acesso a um plano de aceleração. O que é esse plano de aceleração? É um cronograma com atividades práticas para você aplicar durante 30 dias. Então, nesses 30 dias, eu vou te acompanhar durante toda a implementação para te mostrar qual é a melhor forma em cada atividade para obter os melhores resultados e ajudar o seu filho nessa fase de adaptação. Nós vamos trilhar essa jornada juntas, lado a lado. Eu vou pegar na sua mão e eu vou te mostrar o passo a passo de como você vai conseguir aplicar tudo isso com o seu filho. Você não vai acreditar na diferença que vai ser entre o início e o depois desses 30 dias. E depois desse prazo, o seu filho já vai até estar lendo bem e conseguindo fazer muitas atividades sozinho, sem que você precise ficar ali o tempo todo do lado dele, o tempo todo ali auxiliando. Os primeiros 30 dias é para dar aquele pontapé inicial para você e o seu filho, para que vocês consigam entender o programa e as atividades. Nesse período é que eu vou estar o tempo todo. Nós teremos aulas práticas todos os dias. São aulas online, aulas gravadas para você assistir quantas vezes você precisar. E nessas aulas eu vou mostrar o caminho e eu vou acompanhar toda a evolução. Depois disso, vocês estarão prontos para prosseguir tranquilamente, porque tem muito conteúdo dentro do método Lei para o seu filho continuar se desenvolvendo. Sabe como é que eu sei que isso vai mudar a vida educacional do seu filho? Porque eu já tive mais de 3.000 mães usando os nossos materiais. Todos os dias eu recebo feedbacks, mensagens das mães falando do quanto o material, do quanto o programa, do quanto esse acompanhamento fez a diferença para a vida dos filhos. Meu nome é Suelen, eu tenho 36 anos, casada com o Denis, mãe da Radassa e do Caleb. Eu conheci você em 2022, quando você estava lançando o caderno de gramática com poesia. Foi um achado, uma bênção, porque na época a minha filha estava com 5 anos, a gente tinha vindo de 2 anos pós-pandemia, né? Eu tinha colocado ela na escola, só que assim que ela entrou na escola, um mês e começou a pandemia, então eu tive que me adaptar, ensiná-la em casa, com os materiais da escola. Em 2022, eu falei assim, gente, ela tá me fazendo perguntas e eu não estou respondendo porque eu falo assim, não, ainda não tá na hora, na escola ainda não tá falando isso, não, né? E ela, aquele anseio de ler, aquele anseio de saber as letras, de saber, eu não sabia do método, não sabia de nada, só mesmo as atividades que a escola enviava. E aí aquilo foi me incomodando, porque eu falei assim, a minha filha tá com anseio de aprender e eu tô travando ela. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Eu já tinha ouvido falar na pandemia de homeschool, de educação domiciliar. E falei com meu marido, vamos arriscar. Vamos começar com ela no ensino domiciliar. Eu já tô ensinando mesmo, né? Não deve ser tão difícil assim, não. E aí eu comecei mais com aquele receio de não saber ensinar, de não saber o que fazer. Então eu comecei a estudar muito, né, sobre educação domiciliar, procurar perfis e te encontrei. Eu te encontrei numa fase que eu tava desesperada. E aí você chegou e você sempre falava, gente, com calma, é um pouquinho todos os dias. E a minha filha só tinha 5 anos, ela ainda tava praticamente na pré-alfabetização, né, não tinha saído ainda. E eu já queria pegar um tanto de material, queria ela pronta, né? Não, tem que aprender a ler, já tem que aprender. E não era assim, né? E aí com você eu aprendi que tudo
é o passo a passo. E aí você estava lançando o caderno de o caderno de poesia com gramática, que na época ainda nem era para a idade dela, né? Mas eu falei assim, vou comprar assim mesmo. E na época você ainda deu uma mentoria de 1 ano. Todo mês tinha uma mentoria. Gente, aquilo foi minha salvação. Foi minha salvação, Pri. Porque por mais que não fosse para a faixa etária dela, você explicava Dá ali pra como que eu adaptar. poderia adaptar o material. Isso é muito E importante. usei e uso ainda. E hoje ela tá com quantos anos? Hoje ela tá com 7. Com 7 anos. E como é que ela tá? Ô, Priscila, eu fico assim impressionada, né? Não é porque é minha filha, não, mas eu fico. Porque com todos os desafios, a interpretação de texto dela, tem hora que eu leio perguntas pra ela que eu fico com dúvida, mas ela já sabe. Então, assim, a desenvoltura que ela tem por ter apenas 7 anos, eu fico impressionada. Com relação à leitura, a fluência da leitura, né? A gente seguindo o seu passo a passo, as suas dicas, como que ela tem evoluído. E aí você seguiu a ordem, porque o seu maior medo, qual que era o seu maior medo? Você falou assim, não, ó, minha filha tá com 5 anos, tá dentro do prazo, tá até antecipado, né? Mas quando você falou assim, não, eu quero assumir a educação da minha filha, eu quero ajudar a minha filha, qual que era o seu maior medo? O seu medo era, por onde que eu vou começar? O que que eu vou fazer? Para que caminho que eu vou seguir? Eu não sou professora, não sou especialista, né? Me conta aqui um pouquinho desse medo. Qual que era o maior problema, a maior dificuldade? Era exatamente isso. Até então, eu seguia as atividades que a escola enviava. Então, eu não fazia ideia por onde começar. O que eu deveria ensinar? Ela saiu, eu comecei a estudar com ela, por exemplo, consoantes. Eu não sabia que tinha o som das letras. Eu não sabia o básico, né? Então eu ficava assim, gente, por onde começar? Que matéria que eu vou dar para ela? Qual o conteúdo? Eu já tenho que colocar matemática? Eu tenho que colocar tudo ao mesmo tempo? Eu já tenho que dar geografia, sabe? Então, porque assim, a gente entende, né, que no meio escolar tem que ser dado várias coisas. E aí, eu tinha muito medo de ela ficar para trás, né? Não, se eu não dar isso, ela vai ficar para trás. Isso, se eu não colocar isso também, ela vai ficar para trás. E aí você sempre falava, gente, o básico bem feito é o que precisa ser dado. Linguagem, se ela souber bem, né, estruturado a linguagem, ela vai conseguir fazer todo o resto. E aí foi acalmando meu coração. Falar assim, gente, mas eu não sou professora, eu não sei explicar. Eu ficava com aquele medo de, e se ela perguntar isso, eu não vou saber responder? E como é que eu vou falar sobre esse tema? Aí quando eu comecei a entrar nessas partes, né, porque no caderno já entra sobre ditongo, tritongo, dissílaba, polissílaba, eu falo assim, gente, eu nem lembro do que são essas coisas. Eu falei assim, eu nem lembro de ter aprendido ditongo e hiato. Eu lembro, mas eu não lembro o que é mais, não. Como que eu vou explicar, né? E com as suas dicas, né? Na época a gente teve a mentoria todo mês. Eu sempre lá perguntando, né? De adaptação. Não, faz a memorização só do poema. Com ela já dá pra você trabalhando isso. E eu já comecei a trabalhando essas partes de separação silábica, mesmo com ela novinha, porque ela já demonstrava esse interesse. Então, assim, foi, né, riquíssimo pra mim e pra nossa família. Então, assim, são coisas mínimas que alegram o coração da gente quando a gente vê que a criança realmente aprendeu, né? Não precisa ficar com medo de não saber mais. Não tenha medo. A Priscila segura na sua mão, não solta. Começa. A gente só tem que ter a coragem para começar e seguir o passo a passo, que vai dar tudo certo. Depois de ter visto tudo isso, agora eu te pergunto: quanto vale para você ver o seu filho sorrindo, satisfeito porque ele está conseguindo ler e escrever bem? Quanto vale receber o boletim com notas boas em todas as matérias da escola? Quanto vale ver o seu filho ser elogiado pelas professoras por ser inteligente, interessado e muito estudioso? Para mim, isso está naquele hall daquelas coisas que não tem preço. E eu imagino que seja assim para você também. O curso Seu Filho Lendo e Escrevendo Corretamente em 30 Dias, o método Lei, não é só a chave para leitura e para escrita fluente ou para uma interpretação correta daquilo que lê. É bem mais do que isso. Ele é o passaporte do seu filho para uma vida escolar com boas notas, para um futuro promissor, para uma vida de sucesso. Porque mais do que tirar boas notas, o seu filho vai aprender a desenvolver uma vida acadêmica de qualidade, onde de fato ele consegue aprender.
Esse passaporte, com tudo isso que ele representa e com toda essa estrutura do método lei e tudo que ele te entrega, poderia custar tranquilamente muito mais de R$5.000. Hoje, se você for parar para pensar, uma aula particular, dependendo da região, custa em torno aí de 100 a 150 hora aula. Uma hora com uma psicopedagoga para avaliar o seu filho custa em média de 100 a 150 reais a sessão. Isso jogando um valor bem baixinho, porque normalmente elas cobram muito mais. Imagina só uma mensalidade de uma escola normal, em média, né, R$1.000 por aluno. E infelizmente, muitas mães compram materiais, pagam por professores particulares, pagam mensalidades, buscam especialistas e mesmo assim os filhos não conseguem aprender. Você conhece algum caso assim? Pois é. Dentro do método lei você terá acesso a um mapa que facilmente eu poderia cobrar R$997 com acesso ao guia do aplicador, todas as aulas práticas do nosso programa de intervenção de 30 dias. Esse valor seria um valor exclusivo somente para o mapa, de toda a parte da intervenção. Mas dentro do método lei, além do mapa desse programa de intervenção, você também tem acesso a módulos específicos com atividades práticas, com tudo que você precisa para fazer o seu filho ler, escrever e interpretar. Tem aula explicativa te mostrando cada detalhe do guia do aplicador, aulas direto ao ponto, aulas curtas, sem enrolação, porque realmente eu quero que você consiga assistir. E mais do que isso, que você consiga aplicar. Só as aulas práticas do guia do aplicador e toda a aplicação do aluno poderia custar R$147 cada aula. Sem contar com um módulo específico sobre leitura e como trabalhar cada habilidade na prática, como a oralidade, velocidade, prosódia, um módulo só sobre ortografia e escrita, outro módulo só sobre interpretação com aulas práticas. Imagine só, você terá acesso a várias aulas em vídeo nos 14 módulos do método. Um curso certificado pelo MEC. E coloca também aí os 30 dias de acompanhamento personalizado que eu vou fazer com você, com seu filho, dentro do mapa. Para pensar, mais de 50 aulas em vídeo e mais de 30 dias de acompanhamento, onde você vai ter ali todo o passo a passo para o seu filho já sair lendo e escrevendo nesses 30 dias. Um mês inteiro juntas para que o seu filho consiga alcançar as habilidades necessárias. Tudo isso passaria facilmente dos R$5.000 no total. Facilmente mesmo, viu? Porque, são 30 dias de aulas específicas, juntas todos os dias. Toda a estrutura do método lei reconhecido pelo MEC, as ferramentas, o acompanhamento, um ano de acesso, o material didático e outra coisa. A educação do seu filho vale muito, mas muito mais do que isso. É ou não é? Eu sei que você concorda comigo, mas pode ficar despreocupada, porque não vai ser esse valor não, tá? O método lei, o curso Seu Filho Lendo e Escrevendo Corretamente em 30 dias será bem menos do que isso. Menos que a metade, menos do que 1/4 desse valor. O acesso a tudo isso que eu te mostrei, aulas em vídeo, o mapa, o nosso programa de intervenção de 30 dias, todo esse acompanhamento, um ano de acesso, suporte para tirar dúvidas, tudo será apenas R$1.997. Todas as aulas são gravadas e você vai poder assistir quantas vezes você quiser e precisar para conseguir aplicar. Eu só preciso que você dedique de 20 a 30 minutinhos por dia para transformar completamente a educação do seu filho. Só isso, R$1.997. Um investimento que você vai fazer uma única vez e vai poder utilizar durante muito tempo e até usar o mapa com mais de um filho, inclusive. Se você tem um filho mais novo, você já vai ter o material para começar aqui com ele. Se tem um filho entre 6 e 12 anos, você já pode começar a utilizar de forma imediata. Só que não para por aí. Ainda tem mais para essa turma. Nós vamos fazer algo ainda melhor. Você que está decidida a entrar no curso Seu Filho Lendo e Escrevendo Corretamente em 30 dias, nós vamos liberar alguns presentes para você. No primeiro dia de inscrição, na segunda-feira,
você não vai pagar R$ 1.997. Porque eu sei que você está comprometida e empenhada a mudar a vida do seu filho. Por isso, eu vou liberar um mega desconto para você. Algo realmente incrível e exclusivo. Você vai ganhar, sabe quanto de desconto? Só porque você está aqui comigo hoje e me mostrou que realmente está decidida. E eu quero ver essa transformação na sua vida, porque se você é transformada, eu acredito que mais pessoas serão transformadas pelo seu testemunho. Só por você estar aqui comigo hoje, você vai ganhar R$ 1.400 de desconto a mais. R$ 1.400 de desconto para você ter acesso a todo o método Lei. E olha que isso não é brincadeira não, viu? Então olha só, o seu investimento na educação do futuro do seu filho vai ser apenas 12 vezes de R$ 59,58. R$ 597 à vista. Presta atenção no que eu tô falando. R$ 59,58 por mês. Isso dá aí R$ 1,63 por dia. Gente, é menos de R$ 2 por dia. É o preço de uma bala, né? Não dá nem para você comprar um picolé com esse valor. Agora fala sério. É um valor simbólico diante de todo o benefício que você vai gerar na educação do seu filho daqui para frente. Não tem nem o que pensar. Eu tô decidida e eu decidi abrir mão do valor original do curso para te dar esse desconto, porque eu quero ver o maior número de pessoas, de famílias, de crianças sendo transformadas. E não vai ser a condição financeira que vai te impedir de entrar no método Lei, porque qualquer pessoa consegue investir esse pequeno valor, esse valor simbólico, para transformar o futuro do filho. Lembra do que eu disse um pouco antes aqui no início da nossa aula? E é muito importante eu repetir isso. O que você faz pela educação do seu filho hoje, quando ele ainda é uma criança, vai refletir diretamente na oportunidade e nas conquistas que ele terá durante a vida. O governo não vai dar nada para você. O sistema de ensino mais vai atrapalhar do que ajudar. A única esperança do seu filho é você. Se você que é mãe não fizer por ele, quem vai fazer? Quem vai fazer? Ninguém. É só você que pode fazer isso por ele. E o que eu tô falando aqui não se refere só ao fato do seu filho aprender a ler, escrever e interpretar. Se o seu filho hoje passa por essa dificuldade, ou se você conhece alguma criança que passa por essa dificuldade, provavelmente você deve perceber o quanto essa criança fica abalada emocionalmente. O quanto essa criança se irrita, o quanto essa criança fica ansiosa, o quanto essa criança fica desmotivada, o quanto essa criança realmente fica triste por não conseguir acompanhar a turma, por não conseguir aprender, por perceber que ela tá ficando atrasada, que ela tá ficando para trás. E olha, não tem nenhum tipo de problema se você não tem experiência, se você não faz ideia por onde começar, como ajudar o seu filho, o que fazer, enfim. Se você não é especialista nisso, não tem nenhum tipo de problema. Você vai ter acesso a um método com passo a passo detalhado. Você vai saber exatamente o que fazer, como fazer, e eu ainda vou acompanhar você e o seu filho para te deixar mais segura e para deixar tudo isso muito mais fácil. E é óbvio, para que os resultados venham logo, em pouco tempo. O método Lei foi desenvolvido para famílias comuns. Não é para crianças que são minigênios, superdotados, nem para mães que têm várias horas livres e disponíveis. Nada disso. O método é para te provar que você consegue desenvolver a leitura, escrita e interpretação do seu filho com 30 minutinhos por dia, mudar toda a vida escolar do seu filho. Então, como é que faz para entrar, Pri? Agora vamos lá. Presta muita atenção, porque além desse mega desconto que eu liberei para você que está aqui comigo, essa oportunidade tem mais um presente para você. As matrículas serão abertas nesta segunda-feira, daqui 3 dias, às 7 horas da manhã para todo mundo. E aí nós temos algumas surpresas e é algo realmente incrível. Escuta só o que eu estou falando. Se segura aí na cadeira para você não perder nada. Esses presentes que eu vou dar é só para você que já está decidida, que já está comprometida e que vai transformar a educação do seu filho. Mas olha só, para isso eu vou enviar o link da inscrição meia hora mais cedo em um único grupo. O grupo das mães super interessadas, o nosso grupo VIP.
Eu vou enviar esse link às 6h30 da manhã, horário de Brasília. Então, a gente vai enviar esse link especial, promocional, nesse grupo VIP. E só às 7 da manhã que a gente vai abrir para todo mundo, tá? E por que a gente está fazendo isso? Porque somente as 10 primeiras matrículas, ou seja, as 10 primeiras mães que se inscreverem no método Lei, vão ganhar um presente muito especial. Então, se você está decidida realmente, você vai fazer a inscrição logo no início do dia. E para isso, você precisa entrar nesse grupo das super interessadas, que é o nosso grupo VIP. E como é que a gente entra no grupo VIP? A minha equipe deixou o link do grupo VIP fixado aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Entra no grupo VIP para você receber o link mais cedo e garantir a sua vaga. Então, às 6h30, nós vamos liberar o link para você fazer a sua matrícula. E se você for uma das 10 primeiras, você vai ganhar um presente, tá? Então, quem não estiver no grupo VIP, infelizmente, vai perder a chance de ganhar o presente, porque vai receber o link da inscrição com meia hora de atraso. Por isso, se certifique que você está no grupo VIP. Veja lá, na hora que você entrar no grupo, veja se o nome do grupo está escrito VIP. Se tiver escrito VIP, você está no grupo certo. Então, agora vamos aos presentes. Então, além dos R$ 1.400 de desconto, para você não ter desculpa que não tem condições de entrar por causa do financeiro, porque não tem desculpa, as 10 primeiras mães que fizerem a matrícula vão ganhar o nosso mapa impresso, físico, que será entregue aí na sua casa. Que todas as alunas têm acesso a esse mapa em PDF. As 10 primeiras vão ganhar esse mapa físico. Será entregue aí na sua casa, sem custo adicional, sem frete, nada, tá? Gratuitamente para você aí. Bom demais, né? Então, olha só, você precisa se inscrever no Método Lei no primeiro dia. E se você for uma das 10 primeiras, você vai ganhar ainda, além dos 1.400 de desconto, você ainda vai ganhar esse material aí. É tudo muito bom, né? Coisa mais maravilhosa. Pois é, isso é algo realmente imperdível. Então, é o seguinte. Se você fizer a sua inscrição na segunda-feira, você vai receber, além do acesso ao curso reconhecido pelo MEC, o acesso é imediato, você recebe o acesso por e-mail. Você vai ter um mapa em PDF, o programa de intervenção com todas as aulas, R$ 1.400 de desconto, um módulo sobre avaliação, modelos de avaliação para aplicar com a criança, um módulo com atividades para trabalhar leitura, escrita, interpretação, como desenvolver concentração, atenção, como estimular a memória do seu filho, como desenvolver uma vida acadêmica do seu filho, tudo isso e muito mais. Então, o segredo para você ser uma das primeiras e garantir o presente, o pulo do gato para você que quer ganhar os R$ 1.400 de desconto, o mapa físico aí na sua casa que vai ser entregue você precisa estar no grupo VIP. Tá? Então o link tá aqui embaixo, entra lá para você não ficar de fora. Tudo isso que eu fiz para você que vai fazer parte do Método Lei é uma forma da gente poder dar prioridade para você que já está decidida e que está realmente comprometida com a educação do seu filho, que se importa com a educação do seu filho. Então entra lá no grupo VIP, porque às 7 horas da manhã a gente vai abrir para todo mundo. Aí fica mais difícil para entrar. 6h30 a gente vai liberar um grupo específico, exclusivo para super interessadas. Outra coisa, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui comigo hoje, vocês já estão decididas. Você só está esperando segunda-feira para você poder fazer a inscrição e começar essa transformação na vida do seu filho, da sua família. Mas agora eu quero falar com você que está aí com um pouco de dúvida, se vem ou não com a gente, né? Então olha só. Qual que é o risco que você corre se inscrevendo em um curso reconhecido pelo MEC devido à sua qualidade? Qual é o risco de entrar no curso do seu filho lendo e escrevendo corretamente em 30 dias? Sabe qual que é o risco que você tem? Nenhum. Olha só, você vai ter 7 dias de garantia incondicional. Você vai se inscrever, você vai receber o login, você vai entrar na plataforma, você vai poder acessar as aulas do curso. E se você não gostar, pode pedir o reembolso dentro desses 7 dias. Eu te mando tudo sem nenhum tipo de desconto, sem burocracia, sem perguntas, nada. Eu te devolvo o seu dinheiro integralmente. Não gostou? Pediu reembolso dentro de 7 dias?
eu te devolvo o seu dinheiro. Simples assim. Sem letras miúdas, sem enrolação. Mas sabe qual que é a chance disso acontecer? 0. Quando você entrar na plataforma e ver tudo que tem no curso, você vai se apaixonar. Eu tenho certeza disso. Tá na dúvida? Entra no grupo das super interessadas, no grupo VIP, pelo link que está fixado na descrição, nos comentários. Faz a sua inscrição na segunda-feira para você ser uma das 10 primeiras e para você testar durante 7 dias. Não tem risco nenhum, tá bom? Vamos juntas transformar a educação do seu filho. Bom, pessoal, vocês já conseguiram entrar no grupo? Se você estiver vendo pela TV, pega agora o celular rapidinho aí, clica aí na descrição, no comentário, já entra lá no grupo VIP, tá? Você conseguiu entender tudo direitinho? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, pode me chamar lá no direct, no Instagram, pode chamar a gente também aqui nos comentários. Eu tô muito animada pra gente começar logo. E ó, a jornada ainda não terminou não, tá? A nossa 4ª e última aula vai ser no domingo. E dessa vez num horário e um local diferente. A aula vai ser lá no Instagram, ao vivo, às 21h07, tá? Horário de Brasília. Então vai ser no domingo à noite. Bem tranquilo, né? Pra gente fechar aí a nossa jornada com chave de ouro. E pra gente poder começar também uma nova caminhada juntas com mais profundidade. Porque agora você não anda mais sozinha. Eu vou estar aqui do seu lado para caminhar junto com você para ajudar a sua filha, o seu filho e os seus alunos. Então, domingo à noite, você já está mais tranquila, mais descansada. Nós vamos terminar a nossa jornada com a nossa última aula, a nossa aula 4, tá bom? Então, eu espero vocês na nossa aula 4. Já entra lá no grupo VIP, que eu já estou te esperando aqui para ser uma aluna do Método Lê. Beijo, até a próxima!